agradecer a presença de vários amigos, vários colegas aqui participando desse Clube do Nervo. Coisa rara hoje no Rio de Janeiro, às segundas-feiras, aliás, no Brasil como um todo. Então, agradecer a presença de vocês. Mas vamos dar início, então, a mais um Clube do Nervo, primeiro de 2025, de uma série que nós teremos esse ano, porque começamos um pouco mais tarde, em função do Carnaval. O Carnaval foi atípico, o Brasil só começa depois do Carnaval. Então, nós não somos diferentes e estamos, então, agora começando com toda a energia, até porque participando desse evento, que vai ser muito disruptivo. Já adianto isso para vocês. Então, hoje, para começar o ano, nada melhor do que um tema da maior importância, que é exatamente o uso dos canabinoides. O problema dos canabinoides hoje é de tal maneira, eu diria problema, porque é uma situação muito importante em termos das possibilidades que nós temos de tratamento, mas, ao mesmo tempo, cria-se uma situação assim de várias são. Hoje em dia, no consultório, a gente recebe várias indústrias apresentando possibilidades de marcas e oferecendo uma série de possibilidades de aplicação dos derivados da cannabis. E, com isso, faz com que a gente se perca um pouco entre o mito e a verdade dos canabinoides. Vocês sabem que o efeito placebo ele atua em torno de cerca de 30%, isso é sabido, quando diante, por exemplo, de várias condições. Hoje nós vamos tratar de dor, da dor neuropática e da dor crônica, e nesse sentido sempre se soube que a participação do placebo, não importa qual seja o método, faz melhorar a dor em 30%. E uma resposta positiva de um fármaco, de um tratamento eficaz, que mostra eficácia, vai a 40%. Então, notem que a faixa é muito estreita aí. E hoje nós temos possibilidades muito maiores de se estudar, de aferir essa dor, não só com as demandas de determinadas escalas, mas hoje nós temos a neurofisiologia que nos ajuda muito no reconhecimento dessas alterações da condução das fibras finas que promovem dor, que captam, melhor dizendo, o estímulo doloroso e levam até a integração cortical, bem como os distúrbios autonômicos aí associados. Então, as possibilidades de pesquisa são muito maiores. E é, assim, uma avenida, quando eu digo possibilidade de pesquisa, é uma avenida que nós deixamos aqui da medicina, chamada medicina canábida, que eu não gosto dessa terminologia, mas sem dúvida tem uma importância muito grande. Então, nessa edição do Clube do Nervo, eu gostaria de agradecer ao Bernardo, que está aqui sempre no som e na imagem, dando todo o suporte, a Raquel, pela toda a questão da organização, junto à Redditor, e a Redditor, particularmente o Copstar, a todo o grupo, nosso muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Esse trabalho que é a atividade que mais tempo vem se fazendo na ABNRJ, no capítulo de neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, o capítulo do Rio de Janeiro, e também é a ANERJ, ou Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro. Isso, as duas situações, elas se fundem. Então, eu agradeço a confiança ao longo de mais de 15 anos em que o Clube do Nervo vem se desenvolvendo. E é sempre bom a gente contar a historinha, por que ele existe, né? Na verdade, o Clube do Nervo surgiu com uma reunião às segundas-feiras que fazíamos no consultório aqui perto para discutir casos complexos com os nossos residentes, com os nossos colegas, e daí saíram vários trabalhos, várias publicações, e a coisa foi ampliando um pouco mais, e hoje a gente já faz num ambiente do hospital referência aqui no Rio, e no centro de estudo desse hospital, que é o Hospital Copstar, que eu digo referência na atividade privada no Rio de Janeiro. E ninguém melhor do que hoje para
poder organizar esse evento, poder ouvir a experiência dos colegas, o Gabriel Michele, que é do FRJ, trabalha lá no Fundão, que vai nos falar lá sobre os mecanismos de ação dos canabinoides na dor crônica. Depois o professor Flávio Rezende, pessoa conhecidíssima, um colega dedicado aos distúrbios do movimento, adjunto da FRJ, e que se detém hoje no estudo dos canabinoides. Em seguida, eu vou chamar a atenção de algumas evidências dos canabinoides no tratamento de dor neuropática e, para finalizar, a Camila Pulpi fará, que também colega na UF, eu como titular, a Camila como professora adjunta e coordenadora do programa de pós-graduação, vai nos comentar sobre os canabinoides na dor oncológica e nos cuidados paliativos. Então, é uma noite muito interessante. Eu gostaria de convidar os colegas aqui para interagirem e também questões dos colegas que nos estão assistindo. Tá? As questões são muito bem-vindas. As apresentações serão muito curtas, muito breves. Eu que estou me delongando muito na apresentação para permitir que haja uma interatividade maior. Então, já vamos partir, vamos cair dentro. Vamos lá, Gabriel? Vamos falar dos mecanismos de ação dos canabinoides na dor crônica. Muito obrigado pelo aceite do convite. Tá? Eu agradeço, João. Boa noite a todos presentes, boa noite a quem está presente online aí também. Queria agradecer o convite, Oswaldo, por me convidar para falar a respeito da imagem de um homem e de uma mulher com dor. Ele me trouxe essa imagem, assim, eu acho que de fato representa o que a gente pensa quando pensa em dor, né? Então, um roteiro para a nossa breve aula hoje, eu vou começar falando um pouco do histórico da cannabis, vou falar um pouco do sistema endocannabinoide, que é importante a gente conhecer, que ele existe, os principais fitocannabinoides e, por fim, eu vou falar dos efeitos moleculares e mecanismos de ação dos principais fitocannabinoides. Então, a cannabis não é novidade na humanidade, né? A gente usa essa substância botânica há milênios, literalmente, né? A primeira evidência aí de 2.700 anos antes de Cristo, na China, relatos na farmacopeia de uso para dores reumatológicas e dores causadas por inflamações. No Egito Antigo, também, né, sempre as dores inflamatórias vindo como uma indicação, e dores tópicas, que eu acredito ser dores causadas por lesão direta do sistema nervoso, neuralgias, né, que a gente pensa hoje. Na Índia Antiga e no mundo árabe medieval, né, o Avicena usava derivados da cannabis para tratar a migrânia, dor crônica e cólica. Mas, de fato, a gente veio para a medicina moderna, entre aspas, né, para a medicina ocidental, foi com esse artigo seminal do William O'Shaughnessy, que ele era professor na Universidade de Calcutá, e ele veio para o Reino Unido e trouxe a biomassa do cânhamo, fez uma tintura de cânhamo naquela época,
e usou para tratar condições que eram refratárias, né? Principalmente condições dolorosas. No artigo ele fala bastante de dor que eu acredito ser dor neuropática e tétano, assim como epilepsia, que são condições que a gente vê que os canabinoides podem ter algum tipo de uso. E a gente tinha diversos canabinoides na farmacopeia habitual, né? Eu trouxe essas imagens aqui, são imagens que remetem a gente a uma outra era da medicina, mas de indústrias que a gente conhece até hoje, né? Então a gente tem frascos de cannabis índica e já com indicações para tratamento de dor neuropática. No Brasil existia a forma inalada, né? Vaporizada, sob o nome de cigarros índios, que é mais uma nota curiosa histórica do que uma indicação médica propriamente, mas a indicação para tratamento de broncoespasmo e asma. E grandes mestres, William Osler, por exemplo, dizia que a melhor medicação profilática, preventiva para as crises de enxaqueca que ele conhecia e que ele prescrevia para os pacientes dele eram os canabinoides, eram as tinturas de cannabis, os extratos de cannabis. E isso se mostra cada vez mais verdade quando a gente aprofunda o foco da minha aula aqui, que hoje é o sistema endocannabinoide e o mecanismo de ação dos principais fitocannabinoides. Então, eu costumo sintetizar o sistema endocannabinoide como um tripé, né? Basicamente, os endocannabinoides, propriamente, que a gente vai falar, os dois principais, as enzimas, a maquinaria celular que sintetiza e degrada esses endocannabinoides e os receptores, principalmente o receptor CB1 e receptor CB2, mas a gente vai ver a importância de tantos outros receptores também no mecanismo de ação dos canabinoides. Então, os dois principais endocannabinoides são a anandamida, que tem esse nome porque ananda em sânscrito quer dizer felicidade suprema, então é a molécula da felicidade suprema, e o 2-araquidonoilglicerol. São duas moléculas que são agonistas do receptor CB1, que é o receptor mais abundante, acoplado à proteína G do sistema nervoso central. Então, o receptor CB1 ele é mais abundante que diversos outros receptores que a gente pensa quando a gente pensa de nervoso central. Está muito presente nas nervosas e indivíduos, coração, trato reprodutivo feminino, tem bastante receptor CB1 também. E a forma como ele é localizada na sinapse é bastante importante para a gente entender como esse sistema de neurotransmissão funciona. Porque o sistema endocannabinoide ele é um sistema de neurotransmissão retrógrado. Os endocannabinoides eles são sintetizados na membrana pós-sináptica, em geral, como um mecanismo de feedback após a sinalização pós-sináptica daquele sistema de sinapse, né? Que aqui, nesse artigo do de março, que saiu na Nature em 2020, ele sintetiza basicamente numa sinapse glutamatérgica e numa sinapse GABAérgica, que é o que a gente pensa como protótipos de sinapses excitatórias e inibitórias, né? Então, quando existe ativação glutamatérgica, retrogradamente, eu não sei se eu consigo mostrar, né? Mas acho que está aparecendo lá, retrogradamente na fenda sináptica. A mesma coisa acontece em sinapses inibitórias, GABAérgicas também. Se existe essa ativação por mecanismos de feedback, o 2-araquidonoilglicerol, a anandamida vai ativar o receptor CB1, diminuir o influxo de cálcio. Pensem isso quando a gente pensa em substância P, em CGRP, que são neurotransmissores muito importantes para a sinalização dolorosa. E a gente vai ver que esse mecanismo existe nesses sistemas de neurotransmissão também. O receptor CB2 ele é muito presente no sistema imunológico, ele está presente em alguns neurônios centrais e periféricos, mas ele é muito presente em células da glia também. Isso é importante, principalmente quando a gente fala de sensibilização central dortalâmica. Receptor
receptores que também podem ser ativados ou modulados pelo sistema endocannabinoide. A gente vai falar, por exemplo, do receptor TRPV1, receptor vaniloide, que é bastante importante para isso também. Quando a gente fala de cannabis, né, a gente está falando de uma planta que produz mais de 500 substâncias, aproximadamente 140 são canabinoides propriamente, e desses a gente vai falar, a gente conhece mais aprofundadamente de 2 ou 3, né? E aqui eu vou falar do CBD, do THC e do CBG. Mas é importante a gente falar do CBD, que é aquilo que a gente geralmente pensa, né? O canabidiol como a cannabis. A gente vai ver que não é só isso. O canabidiol, ele tem uma ação pleotrópica. Ele vai atuar em diversos receptores. E a ação dele vai emanar dessa modulação de diversos receptores. E é importante a gente ver, por exemplo, como que o canabidiol atua no receptor CB1. Porque o canabidiol ele é um modulador alostérico negativo do receptor CB1. Então, ele diminui a afinidade daquele que é o agonista endógeno, da anandamida e do 2-HG. E, ao mesmo tempo, ele bloqueia a enzima que degrada esse agonista, que é o mecanismo. O canabidiol ele aumenta aquilo que a gente tônus canal uma ação bloqueadora do GPR55, que diminui a excitabilidade, é o principal alvo, por exemplo, anticonvulsivante do canabidiol. E o canabidiol ele é um agonista dessensibilizante dos receptores vaniloides TRPV1, aquele receptor que é sensível à capsaicina, sensível ao calor, e é um receptor super importante, por exemplo, para a sinalização da alodínia, que costuma ser um sintoma bastante frequente em pacientes com o ânus endocannabinoide, a dessensibilização de receptores vaniloides e a redução da excitabilidade neuronal mediada por GPR55 são mecanismos de ação analgésicos importantes mediados pelo CBD. Mas não é o CBD o principal canabinoide analgésico. O principal canabinoide analgésico é o THC, é o tetrahidrocannabinol. Porque o THC, além de ter outros efeitos moleculares, ele é um agonista do receptor CB1. E o agonismo do receptor CB1 é muito importante para aquela sinalização que eu mostrei aqui, de impedir a liberação, por exemplo, de substância P, de impedir a liberação de CGRP, que é cada vez mais importante e mais estudado na enxaqueca, por exemplo. E a ação direta desses receptores em gânglio da raiz dorsal, em grísia periaquedutal e em vias ascendentes vão modular a percepção da dor. E a atuação em receptores CB1 no córtex pré-frontal e no sistema mesolímbico tem um papel de modificar como que essa dor é experimentada pelo paciente. É o conceito de dor total, que cada vez é mais importante com quem lida com dor propriamente. Então, o THC ele tem uma ação ampla, além de ação sinérgica em receptores opioides. A gente tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que quem utiliza opioide está usando um agonista do receptor CB1 quando está utilizando o THC. E eu gosto muito de falar do canabigerol também. Canabigerol é um canabinoide que eu estudo bastante e que a gente gosta muito, né, de estudar, porque ele é um canabinoide, entre aspas, novo, né, é um new kid on the block. E o CBG, ele é um agonista fraco do receptor CB1. Ele está no meio do caminho entre o CBD e o THC. Então, eu consigo ativar o receptor CB1 sem levar o paciente, por exemplo, ao nível tóxico de ativação do receptor CB1. Além disso, o CBG ele tem uma ação muito específica, que eu vou falar mais na frente. Deixa eu ver se eu passo aqui o slide. Em canais de cálcio, em canais de sódio, muito presentes na sinalização dolorosa, que são os canais NAV 1.7, né? Canais sensíveis à voltagem de sódio de 1.7 milivolts. E esse bloqueio na condutância do sódio,
ele vem sendo muito estudado e foi recentemente aprovado uma droga com esse fim. Há 2 meses, o FDA aprovou uma droga que justamente bloqueia o mesmo receptor que o canabigerol bloqueia para tratamento de dor neuropática. Deixa eu voltar aqui. E o papel do sistema endocannabinoide, ele é praticamente ubíquo na dor, né? Então, esse trabalho do grupo da FRJ mostra a densidade de receptores canabinoides no gânglio da raiz dorsal, no corno posterior da medula, na grísea periaquedutal, no tálamo e em centros corticais sensíveis à dor. Assim como esse trabalho na direita da tela, do Ethan Russo, ele instiga a gente, né, ao ir no líquor de paciente com dor crônica e no líquor de paciente com dor nociplástica, com enxaqueca crônica, e dosar a anandamida. E ele chega à conclusão que em pacientes que têm enxaqueca crônica, tem significativamente menos anandamida no líquor do que os pacientes do grupo controle. Se isso é causa ou consequência, né, a gente está estudando cada vez mais, mas sem dúvida mostra uma correlação entre o sistema endocannabinoide e a sinalização dolorosa. Eu vou concluir com esse slide aqui, que é o PRJ, desenvolvido, e todos os canabinoides que podem modular aquele componente do sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, como eu falei no neurônio pré-sináptico, a gente tem receptores CB1. Nos astrócitos, a gente tem diversos receptores, inclusive receptor CB1, mas muita produção de endocannabinoide também, que pode ser modulada pelo CBD. E o receptor CB2 presente principalmente na micróglia, modulando o microambiente das sinapses, que é alterado em paciente com dor crônica. E tudo que pode ser modulado a partir daí. Então, a modulação positiva das enzimas que degradam a anandamida em paciente com dor crônica, que são revertidas quando a gente dá CBD, por exemplo, para o paciente. E a correlação entre o sistema inflamatório. Então, a gente tem hiperexpressão de COX-1 e COX-2 nesse microambiente e parece que pela via do ácido araquidônico também os endocannabinoides influenciam de alguma maneira esse microambiente, e isso é algo que vem sendo cada vez mais estudado. E eu vou instigar aqui, né, o meu próximo palestrante, de que a gente não está falando de um canabinoide sozinho. O que acontece quando a gente dá mais de um canabinoide para o meu paciente? E se eu der o CBD junto com o THC? O que acontece com esse paciente? Será que um efeito soma-se ao outro? Ou será que a gente tem um efeito maior? Eu queria passar a palavra agora para o professor Flávio Rezende para apresentar para a gente o que são os nabiximols. Obrigado. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do professor Oswaldo por estar aqui hoje, a presença de todos os colegas, as pessoas que estão presentes aqui também no auditório. A gente sabe que nossa vida é bastante ocupada, então as pessoas terem dedicado aqui um momento para estar presente aqui significa muito para a gente, e agradecer também as pessoas que estão online nos assistindo, né? Então, eu vou falar hoje sobre os nabiximols. Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui, né, quando o Gabriel estava falando na aula dele, né, para a gente entender o tamanho daquilo que a gente está mostrando, né. Em 2001, os pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, que foi do grupo do David Julius, né, eles ganharam porque descobriram os receptores TRVP1, os receptores vaniloides, que é um dos receptores aonde todos esses canabinoides aqui eles agem, né.
e, mais recentemente, como o Gabriel mostrou, uma nova droga, né, aprovada pelo FDA, que age em um receptor, que é o receptor NVA 1.7. Então, a gente está falando de duas grandes coisas que a gente não vê todo dia, um prêmio Nobel e uma nova droga regulada pelo FDA, em apenas 2 receptores que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando de uma classe terapêutica que tem um potencial enorme, né? A gente sabe que isso começou com as epilepsias, né? E foi realmente uma coisa disruptiva com os pacientes epilépticos. E eu vou mostrar para vocês hoje também que os canabinoides eles têm um potencial muito grande também para atender as necessidades não atendidas, digamos assim, dos pacientes com dor crônica. Bem, esses são os meus conflitos de interesse. As pessoas me conhecem, eu sou professor adjunto da UFRJ, mas eu estou licenciado, estou trabalhando nos Estados Unidos, focado basicamente em pesquisa e desenvolvimento com canabinoides e com foco no Brasil, conduzo 2 ensaios clínicos no Brasil, um ensaio no Brasil. Eles foram a primeira classe terapêutica aprovada como medicamento à base de cannabis, isso lá em 2005, por um laboratório chamado GW Pharma. Eu entendo, né, e eu acho que é importante que a gente coloque os pingos nos is, né, quando as pessoas dizem que não existe evidência de canabinoides na prática médica. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser mostrada é o seguinte: existe um medicamento à base de canabinoide que foi aprovado. E ele não foi aprovado só em um país, ele foi aprovado em mais de 30 países. E esse medicamento ele tem uma característica: ele é uma composição que tem o CBD na concentração de 25 mg por ml, THC na concentração de 27 mg por ml. O processo de extração, tanto do CBD quanto do THC, é um processo de isolamento dessa substância, ou seja, os canabinoides eles são isolados. Existem traços de canabinoides menores, e é uma apresentação que vem em spray para pulverização bucal. Então, para se chamar um nabiximol, tem que ter essas 3 coisas. Tem que ter os canabinoides exatamente nessa concentração, eles têm que ser isolados, e eles têm que obrigatoriamente ser na apresentação em spray oromucoso, ou spray de pulverização bucal. Então, para ser considerado um medicamento. E é muito interessante, porque a GW Pharma, que foi o laboratório que trabalhou com isso, né, nos anos 2000, eles conseguiram uma primeira aprovação para tratamento de dor e espasticidade em pacientes com esclerose múltipla, e isso veio evoluindo, e em vários países essas indicações elas já estão expandidas, inclusive em bula do medicamento. Então, aqui eu não estou falando de uma formulação, de um produto, né, de um preparado, não. Eu estou falando de um medicamento que é aprovado no Canadá, na Nova Zelândia, no Reino Unido, na Espanha, na Dinamarca, Alemanha, Suécia, Brasil. E os marcos regulatórios desse tipo de apresentação. Quais são as evidências clínicas, né? A gente sabe que esse medicamento ele foi desenvolvido e o pipeline de desenvolvimento incluiu toda a parte de estudos pré-clínicos, o que inclui estudos de toxicidade animal em 2 espécies, estudos de genotoxicidade, estudos de mutagenicidade na cocinética, farmacodinâmicas não conhecidas dos nabiximols. O principal trabalho que levou à aprovação do Sativex, né, que é o principal nabiximol, foi um estudo randomizado duplo cego, placebo controlado, em pacientes que tinham espasticidade associada à esclerose múltipla. Foi o primeiro grupo realmente estudado. Esse trabalho ele tem um desenho muito interessante, né, porque foi um trabalho randomizado, duplo cego, placebo controlado, que é muito importante quando a gente está falando de tratamento de dor, né? O professor Oswaldo mesmo acabou de citar aqui, né? Você não tem como estudar dor sem dar placebo para os pacientes, já que o efeito placebo é muito grande.
e eles utilizaram aquilo que a gente chama de Enriched Study Design. O que significa isso? Eles partiram de uma população de mais de 500 pacientes, fizeram uma fase aberta durante 4 semanas. Aqueles pacientes que responderam pelo menos 30% em relação à queda da dor, eles foram randomizados, depois por mais 12 semanas, com um grupo de CBD e THC, na forma de pulverização bucal, versus placebo. E esse trabalho ele mostrou claramente, né, uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo que recebeu o placebo escola do efeito terapêutico claramente. Eles mostraram realmente de uma forma bastante elegante, né, como isso acontece no mundo real, na prática, né? Então, quando os pacientes passaram a receber o placebo, quem passou a receber o placebo voltou a ter um score de dor maior. E, na verdade, um score de espasticidade. E esses pacientes eles respondiam diários, né, sobre uma graduação de qual era a intensidade da dor dele. E mais interessante que não só os scores de espasticidade desses pacientes melhoraram, mas outros desfechos secundários também foram demonstrados nesse trabalho, como, por exemplo, uma melhora da qualidade de sono dos pacientes. Isso é como, por exemplo, uma melhora da qualidade, tratando ou não a dor do paciente, porque isso aparece em diferentes indicações médicas, né? Aparece em estudos para insônia, em estudos para outras condições médicas, então a melhora da qualidade do sono dos pacientes realmente é interessante. E, além disso, uma melhora também nas escalas de atividade de vida diária, de impressão global dos pacientes. Então, isso foi muito consistente, isso levou realmente à aprovação do Sativex como primeiro medicamento com uma indicação específica na medicina. Esses estudos eles foram replicados, né? Eles foram mostrados sobre outros aspectos, né? Esse trabalho também com o Sativex é muito interessante. A ideia também, o desfecho primário, era a diminuição de score de dor dos pacientes. E o que chama a atenção nesse trabalho é um odds ratio de 7. O que significa? Um odds ratio de 7 significa que as pessoas que receberam a medicação no grupo ativo têm 7 vezes mais chances de atingir o desfecho primário do que quem não recebeu. É hora de responder, ou de atingir o desfecho primário do que quem não respondeu. Então, esse trabalho também foi muito interessante e mostra realmente a eficácia, com uma curva muito parecida com a curva dos estudos pivotais com o Sativex. Hoje em dia, a gente já tem muita evidência, apesar de a gente estar falando isso como um hot topic no Brasil, né, como uma coisa nova, recente, mas se a gente vai na literatura médica, já existem várias revisões, vários grupos, vários guidelines mostrando que os nabiximols eles já têm uma experiência de 15 anos de uso, Europa, em todos os países regulados, em mais de 30 países, né? Então, a gente já tem evidências de mais de 38 ensaios clínicos randomizados, mais de 15 anos de investigação. Além disso, não é, a gente tem evidências bastante significativas de segurança, que parecem ser muito interessantes, inclusive em populações mais idosas. Então, a gente está falando de uma classe terapêutica com 15 anos de experiência mundial. Não houve. Uma preocupação será que se você dá um THC numa dose mais alta, os pacientes vão ficar adictos ao THC? Não existe nenhuma evidência de adicção, não existe nenhuma evidência também de psicose e nem nenhuma evidência de aumento de risco de suicídio. Então, todos esses trabalhos, inclusive os trabalhos que eu vou mostrar um pouco mais adiante de pacientes oncológicos, não houve nenhuma evidência, nenhum red flag, digamos assim, relacionado à segurança dessa classe terapêutica. A grande indicação também
que eu acho que vai ser a nova fronteira, seriam os pacientes com outros tipos de dor, né? A gente tem outros, quando a gente fala de outros tipos de dor, a gente está falando de não só de dor não só de dor neuropática, e os pacientes consistentes, realmente, isso, na é, na redução e dos canabinoides ou dos Sativex nos pacientes com em uso de opioides com dor oncológica também parecem ser muito consistentes. Esse trabalho é um trabalho antigo, mas eu acho que talvez seja o trabalho que mais aponte nessa direção. O laboratório GW Pharma, quando desenvolveu o Sativex, eles fizeram todos os trabalhos em pacientes com com câncer em dor em estágio avançado, mas como eram pacientes muito graves, esses pacientes teriam que ser acompanhados até o desfecho óbito, né? Não seria ético você fazer um trabalho de 16 semanas, de 14 semanas, o paciente em uso de opioide em alta dose, simplesmente depois tirar o remédio. Então, o compromisso um dos trabalhos de extensão do que grupos, eles não aumentaram a dose de opioide. Ou seja, mostrando que, naturalmente, os pacientes com câncer, o que estão acontecendo, a gente vai sempre aumentando a dose de opioide, vai rodando opioide, mexendo, e esses pacientes eles mantiveram uma dose estável de opioide, mostrando que existe realmente um potencial efeito poupador de que os pacientes em uso de opioide que usam canabinoide, em geral, eles precisam de 3 a 10 vezes menos dose de opioide do que os pacientes que estão só em uso de opioide. Isso, quem tem prática com isso, entende o que eu estou falando, né? Então, assim, a forma de você poupar o opioide hoje, eu diria que a melhor forma é realmente usar um canabinoide, mas não é o CBD puro, não é o CBD purificado, esse CBD que tem em farmácia, porque o CBD que tem em farmácia, ele basicamente é um inibidor alostérico de receptor CB1, ele age em outros receptores, mas ele não tem o potencial. Então, para conseguir esse efeito, você tem que ter realmente o THC e o CBD numa concentração mais alta, ou o THC puro, né? Lembrar que existe a forma sintética do THC, que também é aprovada nos Estados Unidos, chamada Marinol, que é basicamente o mesmo THC, só que sintético. Então, quando a gente fala de efeito poupador de opioide, basicamente o que a gente está falando aqui é do uso do CBD e THC nessa proporção 1 para 1, e as evidências dos nabiximol são bem interessantes. Além disso, a gente tem estudado muito, uma nova fronteira, o perfil de terpenos. O perfil de terpenos, né? O que são terpenos? São substâncias da planta que têm efeito em diversos desses receptores que nós comentamos aqui, e um terpeno específico é esse chamado beta-carofileno, que parece realmente ter um efeito interessante, somatório, analgésico nesses pacientes. O conceito mais moderno, e a provocação do Gabriel Michele, né? 1 mais 1 é igual a 4. Quando a gente está falando de canabinoides, parece que sim, né? Existe um conceito de canabinoides, parece que sim. Conceito mais moderno, que você usa canabinoides menores, esse efeito ele é amplificado, né? Essa ideia do efeito entourage foi cunhada por um pesquisador israelense. Ele comparou muito com o político, né? O político ele nunca chega sozinho, né, no local, né? As pessoas que estão ali atrás dele individualmente não significam absolutamente nada, mas quando elas estão com o político, elas fazem com que o político ganhe mais força, né? Então esse é o efeito entourage.
E qual seria a próxima fronteira, né? A próxima fronteira é a gente entender os marcos regulatórios do Brasil e avançar nesses marcos regulatórios. A gente sabe que existe um medicamento à base de cannabis, que é um medicamento, está aprovado, desculpa, pela Anvisa. E o que a gente acredita que vai acontecer no mercado brasileiro? Vão começar a aparecer na Biximols por semelhança, por estudo de HPLC, e a gente vai continuar estudando essas medicações e aprovando essas medicações junto à Anvisa. Qual é o grande desafio aqui? É você conseguir mostrar para a agência regulatória que a gente está falando da mesma coisa, que o processo de extração é o mesmo, que o processo produtivo é o mesmo, por isso os ativos são o mesmo, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem feito, uma das coisas que eu fiz nos Estados Unidos. A gente comparou, né, formulações de outros, entre aspas, na Biximols, e a gente conseguiu os efeitos similares ao Sativex. Qual é a próxima fronteira? É trazer isso para o Brasil e convencer a agência regulatória que a gente pode registrar mais o medicamento por semelhança no Brasil e que a gente pode avançar nisso daí de uma forma bastante adequada, já que as evidências elas são bastante robustas com essa classe terapêutica. Só alguns aspectos aqui interessantes, né? Existe dose, esquema posológico, já realmente para esse tipo de classe terapêutica, diferentemente daquilo que a gente prescreve. Talvez muitos aí venham uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, não. Os Nabiximols, eles são sprays, então você sabe exatamente qual é a dose que você está dando para o paciente. Um spray, ele tem 3 miligramas de THC, nesse caso aqui 3,1 miligramas de THC. Então você sabe se você começa um spray à noite, o paciente você está dando 3 miligramas, 3 por dia você está dando 9 miligramas, só para dar uma ordem de grandeza, geralmente dose de THC 3, então é importante, eu acho muito interessante essa forma de abordagem, porque isso aqui também quebra um pouco aquela ideia, entre aspas, né, de você dar uma coisa que você não sabe exatamente o que os pacientes estão recebendo. Então, para concluir, né, os Nabiximols eles são uma classe terapêutica aprovada como medicamento em 30 países, inclusive pela Anvisa. Os dados de segurança e de eficácia completaram 20 anos. A gente tem revisão de uso clínico pós-marketing de mais de 15 anos. Não existe nenhuma evidência de dependência. As indicações são tratamento da dor e da espasticidade em pacientes com esclerose múltipla, dor neuropática, inclusive em bula, no Canadá, por exemplo, ok? E dor oncológica, com eficácia comprovada de efeito poupador de opioide. A gente está vivendo uma crise de opioides no mundo. O Brasil talvez não tenha sentido tanto essa crise, porque eu acho que os médicos brasileiros são um pouco mais, digamos assim, conservadores na hora de prescrever opioide, mas isso é um problema sério lá nos Estados Unidos, mata mais de 50 mil pessoas por ano. Então a gente precisa, é verdade, o opioide nos Estados Unidos mata mais do que homicídio no Brasil. Então, a gente precisa realmente de uma ferramenta que possa ajudar a gente a poupar o opioide. Eu diria que hoje os Nabiximols são essa principal ferramenta. E os novos marcos regulatórios deverão incorporar novas indicações no mercado brasileiro. E é importante ressaltar que, como medicamento, os Nabiximols obrigatoriamente têm que ter essa característica. Grau farmacêutico, CBD e THC nessa concentração de 25/27 miligramas por ml, e o spray com válvula calibrada para pulverização oral, ok? Pulverização bucal. Então, esses são os critérios para a gente considerar um Nabiximol, ok? Bem, eu queria agradecer a todos e dizer aí que é um prazer estar aqui com todo mundo e é uma honra, sempre que eu venho, receber esse tipo de convite, professor Oswaldo. Obrigado. Uma das vantagens do Clube do Nervo é que nós sempre convidamos os caras que sabem, né? Então fica muito mais fácil. Individualizado. E dessa maneira que nós devemos encarar o tratamento, utilizando também os canabinoides. Não pode ser uma coisa larga-mano, vamos fazer e acontecer e acabou. Não. É importante que conheçamos aquilo que efetivamente o paciente tem, o diagnóstico, uma boa história clínica, ou seja, tem que ser um bom clínico para poder fazer uma indicação adequada. E os benefícios certamente virão. Eu vou aproveitar aqui
para ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Bernardo, você que sempre me auxilia aqui nos... Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Tá, vamos ver aqui. Tem 3 aqui, né? Bom, a primeira coisa, a observação que o som não está bom. Eu estava comentando que deve ter melhorado, mas em algumas regiões do Rio de Janeiro, principalmente fora, está havendo um problema da internet. Tá? Isso aí, infelizmente, acontece ainda mais com essa turma aí internacional que está mexendo nas comunicações. Certamente, essas falhas passarão a ser até mais frequentes, talvez, né? A Ana Faria, ela pergunta, ela gostaria de saber se vocês têm observado a ocorrência de sintomas psicóticos como efeito colateral. Vamos já aproveitar um pouquinho e perguntar ao Flávio. E então, o que você acha, Flávio? Você tem observado isso? Ana, obrigado aí pela pergunta. Não, não tenho observado. Não é uma... obviamente, quando você prescreve THC, é uma das coisas que a gente tem que estar atento, né? Essa pergunta é uma pergunta recorrente e eu acho que ela merece assim, a gente debruçar um pouquinho mais. O que acontece? Uma coisa é você prescrever o THC em um paciente vulnerável e que esteja com o cérebro em desenvolvimento. Então, por exemplo, essas indicações elas não abarcam adolescentes, crianças que vão utilizar THC, seja funcionalidade. O adulto, né, o processo de consolidação do cérebro, o risco de psicose ele é muito baixo. Isso não foi demonstrado nem nos estudos de desenvolvimento, estudos clínicos dos nabiximols, né? Isso também não é observado na prática, ok? É claro que nos pacientes com déficit cognitivo, como, por exemplo, nos pacientes com demência, eles têm um cérebro um pouco mais frágil. Então, se você faz doses mais altas de THC, eventualmente isso pode acontecer. Mas como é que você lida com isso? Você vai fazer o ajuste lento, né, devagar, e vai observando a resposta dos pacientes. Eu posso garantir, assim, com uma boa margem de segurança, como médico que trata de pacientes com distúrbio de movimento, que eu vejo muito mais psicose com agonista de dopamina, com pramipexol, do que com canabinoide. Sim. Né? Muito mais. Assim, eu diria que talvez para cada 50 pacientes que eu vejo com psicose, vai ser pramipexol e inibidor da MAO. É muito mais do que isso. Ou os anticolinérgicos, como, por exemplo, a amantadina, etc. Sim, sim. Então, a minha preocupação não é muito grande nesse sentido. E isso é suportado pelos ensaios clínicos, né? Basicamente é isso. Eu acho que é importante a gente individualizar a conduta terapêutica, né? De acordo com caso a caso. Quer dizer, cada um tem os canabinoides que merece, os seus receptores, né? Então, exato, os canabinoides, receptores canabinoides que merecem, assim como cada um tem a dor que merece. Porque o processo de dor, pessoal, é muito complexo, a gente tenta simplificar, as aulas são bonitas e tal, mas é muito mais complexo do que parece. E quando surgiu a possibilidade de termos a adjuvância do canabidiol, dos canabinoides, digo, isso aí surgiu como uma alternativa muito interessante. Mas a gente não pode partir como se fosse uma panaceia. Daí eu ter comentado no início, né? Quer dizer, os mitos e as verdades. Essa história de você botar uma clínica para tratar com canabidiol, com os canabinoides, coisa completamente, desculpem os colegas, tá? Mas é problema meramente de filão de mercado. O que nós precisamos, sim, é ter uma visão séria com uma ferramenta, melhor, um elemento importante para o tratamento do nosso paciente. Cadê aqui a minha aula? Não sei onde é que está. Tem mais perguntas? Então vamos lá. Agora a gente... maravilha. Não, é a mesma pergunta, não tem, já foi respondido. Então, muito obrigado, Ana, pergunta muito pertinente. Aguardamos outras perguntas dos colegas que estão online. Fiquem à vontade para isso. A dúvida é sempre importante e a dúvida é para todos nós. Eu queria, Bernardo, abrir aqui. Eu sou péssimo nesse negócio de computador, você me desculpe, mas...
Na realidade, quer dizer, essa é uma apresentação muito rápida e que eu fiz para chamar a atenção de particularidades diante de uma condição clínica que é extremamente frequente, não se dá importância e que envolve um segmento do sistema nervoso periférico, que são as fibras finas, fibras essas somáticas, carregam, portanto, temperatura e dor, e alterações autonômicas. Daqui a pouco até eu gostaria de conversar com os nossos experts, né? O Michelis e também o Flávio, sobre essa questão da abordagem quanto ao sistema nervoso autonômico, já que nós temos visto alguns lampejos, alguns aspectos interessantes na ação dos receptores canabinoides nesse segmento. Quer dizer, nada, como você bem mostrou no início, né? Nada fica isolado, envolvendo uma série de receptores. E pontuar até onde tem um limite desses receptores é muito difícil. Então, as evidências, elas existem. Eu não vou aqui comentar de definição de dor, né? Mas lembrar sempre que as neuropatias de fibras finas, elas têm diferentes causas e cada vez mais são frequentes. Temos visto, inclusive, após situações como a Covid, e várias pessoas, depois do processo Covid, passaram a ter dores nas extremidades e, inclusive, intensas, mostrando um perfil continuado. Muitas vezes, a lesão se deve a uma alteração inflamatória decorrente de um processo viral, e que Thomas já dizia, em alguns casos, ela fica estável, ou seja, é dor o tempo todo, alguma coisa levou a uma lesão da fibra fina, e isso se perpetua. Então, a Covid, por exemplo, o SARS-CoV poderia, digamos, através de aspectos inerentes a essa virose, lesar essas fibras e perpetuando, então, fazendo que continuadamente o paciente perceba a dor. Então, nós temos hoje um N de situações em que muitas vezes se superpõem. Ainda há pouco falou-se da fibromialgia. Então, é o processo de fibromialgia mais o componente de uma dor neuropática associada. O diabetes vem como uma causa que habitualmente é pontual, né, que todos referem, mas não esquecer de todas as outras, as tóxicas, as medicamentosas. Ainda há pouco referimos a esclerose múltipla, como também na neuromielite óptica, você pode ter componente doloroso periférico e também a nível central. As lesões medulares, de modo geral, infecções, como referido há pouco. Uma coisa importante é que a história do formigamento, né? Formigamento é mais para fibra grossa e não indica diretamente, tem formigamento nas pernas. Isso não significa dizer que seja fibra fina, ao contrário. Então, a queimação, a dor em choque, a urência e a alodínia ou alodinia, como queiram, são dois elementos que envolvem receptores envolvidos aí no processo de desenvolvimento, de percepção da dor neuropática. Já foi muito bem colocado aqui a questão do THC, do CBD e do CBG. Eu também gosto muito do CBG, porque eu acho que neste processo de dor, você tem sempre um componente inflamatório. Nós não temos como perceber o estímulo se você não tiver, de alguma maneira, uma atividade inflamatória associada. É por isso que existe uma variabilidade, inclusive, da resposta aos medicamentos que nós utilizamos da farmacopeia tradicional, não vou aqui perder tempo, né? Os antidepressivos, anticonvulsivantes e assim por diante, ou até mesmo aquelas situações em que se usa o próprio opioide. Então, o canabigerol, quando veio com uma atividade, quer dizer, um efeito anti-inflamatório, e isso até a gente vê a nível microglial, eu achei assim extraordinariamente interessante, porque seria uma alternativa que estamos oferecendo, além, é claro, do THC e do CBD. A observação aqui feita pelo Flávio, em termos das concentrações de THC, isso é uma verdade. Se tem um aumento maior, e Camila e a gente sempre comenta, né? Eu podia botar um pouco mais de THC para melhorar esse paciente, né? Então, mas a questão toda é como podemos fazer isso, quantos aspectos regulatórios, etc., que não caberiam num papo como o de hoje. Esse é um estudo interessante, né,
do Cochrane, em que foram 1.750 participantes, com um período de 2 semanas a 26 semanas, que é um período, inclusive, curto de observação, né, da atuação dos canabinoides, né? E em que, na realidade, eles foram analisados e a questão toda é que quando você parte para avaliar, comparando com placebo, o efeito em termos de indivíduos é, com, em que utilizaram 50%, digamos, uma participação de dor, quer dizer, de redução de 50% dessa dor, vocês vejam quando vai o placebo e tem também à esquerda 209, 173 para placebo, é interessante quando, diante da intervenção e o placebo, vocês acabam vendo, parece que há uma margem pequena, tênue, mas aquela curva que o Flávio mostrou, em que, na realidade, depois você vê que há uma vantagem quando você compara com o placebo. Então, aí tem uma coisa muito interessante da necessidade dos estudos clínicos da dor neuropática, que são poucos esses estudos e com assertividade dos métodos que nós temos hoje. Por exemplo, verificar se há ou não alteração de fibra fina através o PrEP, por exemplo. Tá? O estímulo que é obtido do Pain Related Evoked Potential, que nós fazemos facilmente, pode ser feito com facilidade, a resposta simpática também. Então, acrescentar a metodologia, não só da observação, aquela história só de escala para dor neuropática, visual, fazer o DN4, eu acho que esses instrumentos, eles podem ser utilizados, mas é importante que a gente use também instrumentos que possam propiciar um diferencial maior aqui, não ficando apenas no componente que, infelizmente, é subjetivo, como brinco. Cada um tem a dor que merece, cada um tem os receptores canabinoides em maior ou menor concentração no seu corpo. Então, esse trabalho eu achei interessante, mas não responde a essas questões. Tá? É como esse outro também aqui, em que sempre acaba culpando o THC, levando a efeitos colaterais de importância. Nós vemos isso nos indivíduos com mais de 50 anos, sim. Mas é importante, e cada vez mais a população, e tem muito garoto de 70, entendeu? E tem velho de 40. Então ele tem que saber quem a gente está tratando. As coisas não são iguais. E quando uma medicina é feita em que se leva 15 minutos para atender um paciente, aí nos convênios da vida, quer dizer, qual o tempo que o colega tem para conhecer o suficiente para poder avaliar de um modo adequado e quais os instrumentos utilizados para que eu possa dizer, não, houve eficácia ou não dessa associação. Hoje nós temos, eu estava comentando com o Flávio, 62 pacientes em uso, quer dizer, com dor neuropática, tratados com canabinoides. E é interessante a variabilidade da resposta entre esse grupo. Por quê? Porque ele é heterogêneo. Nós temos condições envolvidas aí metabólicas, quer dizer, as causas são diferentes. Então, o metabolismo é diferente de cada um desses indivíduos. A questão toda é que, muitas vezes, a adjuvância, quando você utiliza um fármaco para dor neuropática e acaba tendo uma estabilidade melhor, mas fica faltando, é que nem, ainda há pouco, a referência do uso do opioide e fazendo que seja um grande poupador de opioide. Isso é muito importante. Muito importante. Que seja um poupador daqueles medicamentos que são bloqueadores de canal de cálcio, que acabam determinando efeitos colaterais indesejáveis, edema de extremidades, naquela população com mais de 50, 60 anos. Que a gente vê aqui em Copacabana, onde nós estamos, que é a maior concentração de idosos no país. Portanto, eu acho que nós precisamos estudar melhor. Essas meta-análises são meta-análises de estudos, eu estava vendo com certo cuidado, em que os estudos não tiveram assim, um preciosismo maior, a não ser informações que a gente poderia considerar até algumas, até mesmo falhas. Não vou também aqui considerar nesse diapositivo, que já foi falado aqui
pelo Flávio, já foi comentado, inclusive, quanto ao Sativetes. Os benefícios, né? É o alívio da dor, a melhora da função. Quer dizer, esse é tão interessante que pacientes parkinsonianos, isso é um estudo que daqui a pouco vai ser feito, aqueles parkinsonianos que apresentam dor, fazendo PrEP, não é? Eu queria daqui a pouco ouvir a promotora desse ensaio que nós estamos fazendo na universidade, em conjunto um grupo lá da Rede Sara. É importante que se comente, infelizmente a Rede Sara é um pouco fechada, mas aqui no Clube do Nervo nós não temos nada disso, viu? O que importa é a verdade científica. Então, certamente nós vamos encontrar um diferencial e nós sabemos que pacientes parkinsonianos, estou aqui diante do especialista, mas os que nós acompanhamos no consultório se beneficiam na questão de sintomas não motores, de um modo muito importante, tá? Melhoram da questão do sono, mostrando que essa atividade central, somada também à redução da dor, que muitos referem com frequência, se reduz. Então, esse possível efeito neuroprotetor também é considerado, nós não falamos aqui, mas talvez depois possamos ter assim, uns 2 minutinhos para falar. Tá? Alguns aspectos aí relacionados à dor neuropática, né, é a questão da própria orientação dos profissionais da saúde na orientação aos pacientes. Eu já tive problema de profissional da saúde, estou dizendo não médicos, tá? Mas considerarem do porquê do uso do canabinoide, questionarem por desconhecimento. Então, como nós discutimos isso muito no segmento médico, é importante que façamos uma extensão para outros profissionais para que tenham um entendimento. E isso ajuda muito na observação do paciente. É o fisioterapeuta que ele está perto ali do doente com maior frequência do que nós. Então, as informações colhidas aí, inclusive de melhora clínica, inclusive da performance do indivíduo na qualidade de vida, pode, sem dúvida, trazer informações que possamos aqui, avaliar melhor a função como está atuando esse canabinoide. Em conclusão, para não tomar muito tempo, os canabinoides, incluindo o CBD, CBG e o THC, o potencial de tratamento da dor neuropática, isso é uma coisa que é óbvia, mas depende caso para caso, a intensidade de cada indivíduo, a resposta ao tratamento. As evidências científicas, como já apresentamos aqui, foram apresentadas algumas, sustentam essa eficácia, mas eficácia não é para todos, como eu falei, é todo mundo que tem o mesmo sistema endocannabinoide. E precisamos, sim, de estudos, muitos estudos, e particularmente no nosso meio, nós precisamos identificar populações-alvo para que possamos fazer esses estudos com coerência. Não adianta a gente avaliar situações distintas, diversas, para chegar a conclusões que certamente vão aí não ter uma razão maior de fidedignidade de resultado. Então, a proposta é essa. A indústria, de um modo geral, aquelas que detêm interesse na pesquisa e tem um departamento médico-científico forte, ela precisa, em nosso meio, buscar essa alternativa, e tem vários grupos muito bons que podem acrescentar com metodologias mais recentes, tá? Que nem sempre lá fora existe. Bom, mais uma vez convidar aqui vocês, esse Plim-Plim vai ter em todas as apresentações do Clube do Nervo, lembrar o Congresso de Neurologia 2026 aqui no Rio, e certamente até lá vai ter muita coisa interessante sobre esse tema, né, que é da maior importância, e agradecer sempre a colaboração da Camila, do Eduardo e do Bruno, está aqui conosco hoje. Agradecer a presença dos colegas. Vocês vejam que o tema é tão importante e tem aqui uma rapaziada que daqui a pouco vai enriquecer essa discussão. E convidar a Camila, que ela vai bater um papo aqui conosco sobre a atuação. Camila, agora é você. Conseguiu passar?
pode começar e aproveitar esse tempinho para já começar a bater um papo sobre essa reflexão, sobre todas as apresentações que a gente viu aqui hoje. Claro, agradecer ao professor Oswaldo o convite, o Clube do Nervo, que eu sinto que também é um pouco meu, né? A minha casa. Então, assim, nos últimos anos, como o Flávio falou, Gabriel, professor Oswaldo, a gente teve uma enxurrada, né, de indicações e de indústrias com formulações para canabinoides, né, diferentes tipos de formulações, de preparados. E cabe a nós, enquanto médicos, averiguarmos as evidências científicas, entendermos quais são, de fato, as indicações, né? E decidirmos, caso a caso, junto ao nosso paciente, se existe, de fato, um possível benefício para esse paciente. Volto a dizer aqui que a indicação do tratamento, ela é individualizada. E muitas vezes, e imagino que vocês também já tenham passado por isso, nem sempre o que a gente vai prescrever no nosso consultório está nos guidelines de todos os consensos, com todos os ensaios clínicos controlados, cegos. É óbvio que é o ideal, é o que a gente deseja. A gente quer que a medicina tenha tratamentos baseados em evidência para que a gente possa prescrevê-los com segurança, não só em termos de eficácia, mas também em termos de tolerabilidade e segurança. Mas muitas vezes isso não é possível, né? O professor Oswaldo bem falou, o estudo da dor neuropática, por exemplo, a gente até hoje não tem um ensaio bem desenhado para o uso da amitriptilina. E a gente sabe e cansa de utilizar a amitriptilina como primeira linha de tratamento para dor neuropática. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, eu vou fazer inicialmente uma introdução sobre dor oncológica. Quando a gente fala de dor oncológica, é um paciente muito singular, né? Um paciente muito específico, que tem uma série de condições associadas e uma série de particularidades que a gente deve levar em consideração. Mas, ao mesmo tempo, é um paciente que compartilha de muitos outros sintomas de qualquer paciente com dor crônica, né? A insônia, a redução da qualidade de vida, os sintomas psiquiátricos como depressão, ansiedade, a fadiga crônica, até mesmo relacionada às medicações, né? Aos quimioterápicos. Então, é importante a gente dizer que, apesar de haver particularidades em relação ao tratamento do paciente com dor oncológica, existe, sim, uma série de concordância, né, em relação a outros sintomas que fazem parte do conjunto aí da dor crônica. E aí, Bernardo? Estou gastando aqui meu latim. Então, outro aspecto interessante de ressaltar quando a gente fala de canabinoide é que, em função das diferentes apresentações farmacológicas, das diferentes concentrações, das diferentes vias de administração, os estudos clínicos, eles são muito heterogêneos, porque as indicações que começaram a surgir são muitas, os pacientes são diferentes, as drogas são diferentes e os desfechos mensurados são diferentes. Então, como que a gente vai fazer uma avaliação unificada, né, e uma meta-análise, né, com dados mais robustos, quando a gente tem ensaios clínicos, muitas vezes, de baixa qualidade, né, ou até mesmo ensaios clínicos que não é possível de se fazer comparações, né, que a gente fala cabeça a cabeça. Então, esse é mais um dos desafios da terapia canabinoide, ser mensurada em termos de eficácia. Então, o Gabriel deve ter falado, o Flávio também, né, dos estudos de mundo real.
Hoje a gente dá muito mais valor aos estudos de mundo real do que a gente dava no passado, né? Antigamente, a gente considerava na nossa prática clínica apenas os controlados, e hoje a gente vê que os dados de mundo real muito mais factíveis, né? São muito mais verossímil do que propriamente um ensaio clínico que hermético, né? Feito num ambiente de pesquisa clínica, onde tudo é muito controlado e você consegue medir absolutamente tudo. Muitas vezes, na prática clínica, você não vai conseguir ter essa homogeneidade de dados. Quantos? 2 minutos? Não está contando meu tempo, não, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história com as terapias canabinoides. Lá em 2020, eu tinha acabado de ter bebê, e aí recebi um convite para fazer um white paper sobre o tratamento com cannabis medicinal em doenças neurológicas não é nem considerado uma indústria farmacêutica, mas é uma espécie de intermediário. E aí eu me detive sobre o estudo mais aprofundado dessas indicações, os ensaios clínicos em diferentes enfermidades, né? As evidências que haviam, desde epilepsia, esclerose múltipla, dor neuropática, distúrbios do movimento, como doença de Parkinson, e nas demências. Essa mais ou menos foi o quadro que eu fiz, né, de estudos em que eu pude me aprofundar. E a primeira coisa que eu percebi quando eu avaliei os estudos clínicos é que muitos desfechos primários, né, esclerose múltipla avaliava a espasticidade, dor neuropática, a epilepsia avaliava a redução do número de crises. Nem sempre eram tão expressivos quanto a redução ou a melhora do estudo. Então, muitas vezes, aquele desfecho primário que a gente está medindo como endpoint direto não é o que a gente observa na prática clínica. A gente, às vezes, quer um mundo ideal, né, de um tratamento único, com uma droga única que reduza aquele sintoma que a gente está visando reduzir, quando, na verdade, algum tratamento com canabinoides funciona muito assim. O paciente, ao longo da titulação da medicação, ele apresenta uma melhoria na qualidade de vida global, na impressão global de saúde. Então, ele reduz, e eu acho que o Gabriel deve ter falado isso, né, esse efeito pleotrópico em muitos receptores, né, fazendo um balanço da homeostase ali dos inputs e dos outputs ali, no portão da dor e em outros sistemas, né, do sistema neurológico, que é muito mais complexo, acaba fazendo uma melhoria global de impressão de saúde e uma redução, né, da sintomatologia, que todos aqueles sintomas que levaram o paciente ao médico ou que reduziram sua qualidade de vida possam levar. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive ao longo do estudo desses ensaios clínicos, foi como que os canabinoides, na realidade, podem não ter um impacto direto com um poder tão alto num determinado desfecho, mas podem sim trazer conforto e qualidade de vida num contexto de paciente que é multissintomático. Naquele paciente, em geral, que é polissintomático, que tem muitas queixas, principalmente relacionado aí, né, no contexto dos pacientes nociplásticos, com insônia, com fadiga crônica, eles acabam levando a uma melhoria grande de qualidade de vida. Então, falar um pouquinho aqui de dor oncológica, é um paciente que é a dor que abrange tanto aquela que é provocada pelo próprio tumor, quanto a que é decorrente de tratamentos. E quando você vai ver o que de mais importante o paciente ele considera no final do dia, número 1 está ali relacionado à dor, né? Então, a condição que ele mais leva em consideração é ele estar livre de dor. Seguido, claro, por estar entre os seus entes amados, né? Ter dignidade e privacidade.
E aí a gente entra num conceito que é fundamental em qualquer clínica de dor, né, em qualquer médico que faça clínica de dor, que é o conceito de dor total. A dor total ela é dividida em 4 subgrupos, né, a dor física, a dor espiritual, social e emocional. E se você levar única e exclusivamente em conta a dor física, você provavelmente vai estar falhando no tratamento do seu paciente. Então, todos conhecem aqui a escada analgésica, né? A não opioide, analgésicos comuns, depois opioides fracos e opioides fortes. E por que eu trouxe isso aqui? Porque, em geral, pacientes com dor oncológica, eles necessitam fazer essa escada analgésica até o step 3. E, claro, quando a gente chega aí no somatório de múltiplas medicações para o controle da dor, também muitas vezes você tem uma série de efeitos adversos que podem ser muitas vezes mais deletérios do que a própria dor. Então, aqui os tipos de dor oncológica não é uma dor única, né? O paciente pode ter uma dor somática, pode ter uma dor também neuropática associado não só à malignidade, mas às vezes a efeitos tóxicos dos quimioterápicos, né? As drogas antineoplásicas. O professor Oswaldo traz muito bem essa questão da neuropatia associada aos inibidores de checkpoint, que podem ser muito dolorosos também, né? Mas é uma miríade de fisiopatologias diferentes que pode levar o paciente a sentir dor. Né? Então, a dor, ela geralmente, frequentemente, ocorre de muitas causas. Ela pode começar de forma aguda, ela pode ser crônica, ela pode estar relacionada diretamente ao tumor ou ao tratamento, ela pode persistir depois de um tratamento que foi de sucesso relacionado ao câncer, e ela pode também fazer parte aí do controle do tratamento do câncer. Então, quando a gente fala hoje de qualquer doença crônica, a gente fala muito das necessidades não atendidas. E certamente a dor está entre uma das necessidades não atendidas do paciente oncológico. Então, a gente considera dois grandes clusters, né? Um está relacionado à fadiga, dor, depressão, alteração cognitiva e sono, e o outro grande cluster está relacionado à náusea, vômitos, anorexia. E um dos objetivos nossos e de qualquer médico que trate um paciente com dor oncológica, sem dúvida nenhuma, é o controle da dor, da força, e isso você não alcança no cuidado paliativo. 30% a 50% dos pacientes têm dor no momento do diagnóstico, 70% a 90% têm dor grave numa doença, um estágio de doença mais avançado, 40% morrem com dor. 60% a 80% reclama de um tratamento inadequado do controle de dor pelo seu médico, 30% não tem um alívio de dor, mesmo com tratamentos combinados, e mais 90% de pacientes com dor oncológica poderiam estar sendo beneficiados com tratamento adequado da dor. Então, quando a gente vê o impacto da dor na funcionalidade, a gente vê os múltiplos domínios, né? Não só no aspecto físico, que a gente vê que é importante, mas também no aspecto psicológico e também aí nessa dor total. E quando a gente fala de dor de medicina baseada em evidência, a gente costuma levar sempre em consideração muito mais a medicina alopática, né, a medicina com drogas consideradas conservadoras na medicina e muito pouco os tratamentos alternativos. Eu acho que essa visão tem se modificado. É claro que isso precisa ser levado em consideração de forma porque muitas das terapias não convencionais estão caindo, né,
mercado negro de venda de curas milagrosas, então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas muitos pacientes de dor oncológica requisitam o tratamento alternativo, né? E é claro que existem muitos mitos dos pacientes com dor neurológica, né? Oncológica, é a força do hábito. Dor oncológica, né? Que dor, por exemplo, é só um aspecto físico, que depois que eu completar o tratamento com dor, o tratamento oncológico, minha dor vai passar, que a dor é intratável, mas também, principal mito deles é que só a medicação pode ser uma opção para o tratamento da dor. E aí eu trago aqui o conceito de adjuvância, né, que é aquele que ajuda, que presta auxílio, que é um medicamento ou uma terapia que reforça a ação do outro. Então, a gente usa com muita frequência a adjuvância para muitas coisas, inclusive para dor. Então, os antidepressivos, anticonvulsivantes, os anestésicos, os neurolépticos, a ketamina e também os canabinoides. Eu trouxe aqui um conceito de que não só os canabinoides são fitoterápicos, né? Existem vários outros fitoterápicos com ações medicinais, com ações que podem ser efetivas, né, dependendo do caso, mas os fitoterápicos, eu não sei se o Flávio comentou sobre isso, mas são medicamentos em que são derivados, né, de plantas ou de substratos naturais e que não possuem uma regulamentação e uma especificação para as medicinas convencionais, né, para um medicamento prescrito em farmácia. Então, os canabinoides, eles têm cada vez mais sido utilizados por uma gama enorme de indicações, e esse é um outro ponto de atenção. Nem tudo serve para qualquer sintoma ou doença. Existe um estudo crescente e evidências crescentes da ação dos canabinoides, não só a nível molecular, a nível experimental, mas também a nível de pesquisa clínica. Lembrar que os canabinoides por não, né, o sistema canabinoide é um sistema próprio, Gabriel já montando aí esse endocannabinoidoma, que acaba fazendo uma interação com múltiplos outros sistemas de neurotransmissores do sistema nervoso central e periférico. Eu gosto sempre de trazer esse artigo, ele é de dor neuropática crônica, mas ele leva em consideração a profissionais que prescrevem medicações relacionadas à dor crônica, aqui especificamente dor neuropática, né? Ou seja, médicos da dor, que levam em consideração aqui não só os efeitos adversos, como também os benefícios, então segurança e eficácia. E aqui ele coloca uma comparação com as outras drogas, né? Então, a percepção do médico que prescreve medicações para controle de dor neuropática, como que eles veem essas medicações. Então, a gente consegue observar aqui que o número 1, né, é justamente o nabiximol, é ali o produto que tem uma concentração balanceada de THC e CBD, né? Claro que com um pouco mais de efeitos colaterais do que o canabidiol isolado, né? Que apesar de ser muito seguro, tem um efeito, uma eficácia reduzida em relação à associação com THC. Mas quando a gente pega aqui, né, o balanço entre segurança e benefício, a gente vê que os canabinoides, principalmente os balanceados, têm uma boa relação custo-benefício. Aqui eu trouxe uma revisão integrada, né, do uso de cannabis medicinal em pacientes com dor oncológica, e eles trazem que, óbvio, né, poucos estudos encontraram critérios para o que eles desenharam para fazer, né, a análise, e que o efeito do THC ele é mais efetivo do que o placebo, e ele é mais efetivo principalmente quando associado ao canabidiol, e apenas 2 estudos encontraram uma eficácia. Quando a gente vai para outros estudos, né, e aqui esse é um estudo de 2020,
mostrando o uso dos canabinoides em dor oncológica, uma meta-análise, né, uma revisão sistemática e meta-análise. Ele coloca que poucos estudos foram incluídos por um aumento de bias, né, e que mostrou que em dor avançada do câncer, a adição de canabinoides não reduziu a dor oncológica dos pacientes, o que foi uma surpresa para mim, né, e bastante controverso. Nesse estudo aqui de 2021, ele traz vários pacientes de diferentes sítios de neoplasia, mostrando que o efeito principal dos canabinoides, principalmente associado ao THC, foram na náusea, né, no manejo do sono, no efeito relaxante e na dor, né, mas que os efeitos colaterais também eram significativos, né? 30% tinha boca seca, 25% mostrava cansaço, tonteira, mas sempre efeitos leves, né? E aqui ele se mostrou contra o uso dos canabinoides, dizendo que não existia eficácia comprovada que justificasse o uso dos canabinoides. Aqui, nesse artigo, ele mostra, acho que é de 2021, né? E é uma reflexão e uma preocupação que é importante, né? Será que a associação dos canabinoides reduziria alguma eficácia em relação às drogas anti-câncer, né? E aqui os resultados dos ensaios clínicos não mostraram conclusões suficientes, né, até esse momento, então eles se mostraram conservadores em relação ao uso dos canabinoides em associação com as drogas. Esse estudo de 2019, mostrando eficácia, tolerabilidade e segurança em pacientes com dor oncológica, é também uma meta-análise e uma revisão sistemática. Cabe dizer aqui que são estudos já de 6 anos atrás, né? Em 2019, muita coisa mudou em relação a hoje, mas dizendo que tinha uma evidência de qualidade baixa, né, nos dabiximóis em relação a sono, dor e em relação também ao consumo de opioide. E em 2023, o MASC lançou o guideline contra a recomendação do uso dos canabinoides como analgésico adjuvante nesses pacientes. Mas também trago aqui um artigo de 2020 que mostra o efeito, né, da cannabis medicinal sendo positivo, com várias escalas, incluindo o consumo de opioides, se mostrando positivo aí como adjuvante no tratamento com opioide. Então, eu deixo aqui a mensagem de que o tratamento ele precisa ser indicado com um tripé, né, claro, que é uma decisão compartilhada entre o paciente, mostrando os riscos e os benefícios, as evidências e também os aspectos relacionados ao paciente. Mas esses pacientes eles buscam alívio, né, especialmente da dor, e em diferentes níveis de assistência. Os tratamentos adjuvantes devem ser considerados com a finalidade de atuação multimodal, né, concluindo que o paciente ele não tem apenas dor física, mas ele tem uma dor total, como potencialização dos resultados do tratamento. Então, os tratamentos relacionados aos canabinoides devem ser discutidos caso a caso, sempre informando ao paciente as atuais evidências e o risco de potenciais efeitos adversos. Então, estou disponível aí para as dúvidas e comentários. Obrigada. Muito bem, Camila. Vamos aqui partir para as perguntas, né, dos colegas. Me ajuda aqui. O mais favorável, o outro não é favorável. Exatamente recai no que nós consideramos antes. Ou seja, método. Quer dizer, os métodos são tão
são tão assim, estapafúrdios, muitas vezes, desculpem a palavra, eu me lembro muito bem que se falava muito em dor neuropática estudando pela estreptocina. Ora, estreptocina da lesão, além da questão de torná-los diabéticos, ainda tem um efeito tóxico. E o modelo de dor neuropática é estudar dor neuropática em diabéticos, pelo amor de Deus. Nós temos aí alterações da condução nervosa dessas fibras finas, nós temos alterações inerentes à própria doença que modificam a resposta de doente para doente. E hoje sabemos da participação, inclusive, inflamatória nesse processo. Então, vejam que ao longo da história do estudo da dor, é por isso que tem sempre a figura lá do curandeiro. Esse é o grande problema. Tá? E que vão passando no fundo, isso foi falado e comentado mais até pela Camila. Por quê? Porque quando você aborda vários dos nossos, vários segmentos envolvidos no processo da dor, muitos deles têm muito a ver com a questão das crenças. Uma crença, por exemplo, é a história, discutimos muito no Conselho Federal de Medicina, a questão da estimulação transcraniana, magnética transcraniana. Quer dizer, isso aí virou uma panaceia. Isso aí foi vendido em São Paulo com cursos vários para muita gente e isso tem propaganda toda hora. E, na realidade, é uma forçação de barra, às vezes, que se faz a nível dos elementos regulatórios, mostrando, não, funciona. Mas a questão toda é que nós não sabemos a dimensão efetiva da eficácia, porque o método que é o grande problema. É por isso que eu deixo aqui mais uma vez, a observação de que precisamos estudar melhor, com instrumentos melhores de análise desses pacientes. Não pode ficar só na história do achismo, senão começa com metodologias que cada um, você viu que nós tivemos aí, inclusive, trabalho, quando se faz a relação com o opioide, dos nabiximols não tendo sido tão eficazes assim em serem poupadores, por exemplo, de opioides. Então, essa questão nós precisamos avaliar melhor. Tá? E muitas vezes um especialista é o oncologista que vai lidar com a dor neuropática ou a dor do câncer em si. E nós sabemos que o dorólogo ele tem uma maneira completamente diferente de ver a dor, o sintoma doloroso ou a experiência dolorosa, como queiram, dentro dos maiores domínios. E isso fica aqui, então, quase que um desafio para que a gente possa fazer estudos melhores. Mas vamos aqui aos nossos colegas, e tem perguntas muito interessantes. Deixa eu ver aqui. Um participante anônimo, não precisa ficar no anonimato, acho que todos nós podemos referir quem está fazendo a pergunta. Pacientes com dor frequentemente são cometidos por transtornos de humor. O tratamento apresenta algum impacto nessa área? Quem quer responder? Vamos lá. Vamos lá. As respostas, vamos fazer um bate-bola por causa do tempo? Beleza. Respondendo aí o correio elegante, né, do participante anônimo. É muito comum, de fato, transtorno do humor, paciente com dor. Tá estranho isso aqui. E geralmente a gente está falando de ansiedade, de depressão. Nesse contexto, os canabinoides eles mostram um papel muito mais ansiolítico do que antidepressivo propriamente. Mas, sem dúvida, um paciente com menos dor é um paciente que tem menos gatilhos para perpetuar uma possível depressão ou que consiga sair melhor dela, né? Claro, se a gente for para o outro polo do transtorno de humor, a gente passa a ter, às vezes, problemas mais complexos. Então, pacientes com transtorno bipolar, que experimentam mania ou hipomania, aí já é um sinal vermelho para o uso do THC propriamente, né? Maravilha. Vamos à seguinte. O THC passa a ser mais seguro quando for delta 9, né? Poderia discorrer sobre?
Bem, Amanda, obrigado pela pergunta. Na verdade, o único THC regulado é o delta 9. Então, é o que a gente prescreve na prática médica. Existe nos Estados Unidos uma tentativa de utilizar o delta 8 THC na prática médica lá, né? Mas a gente não tem muito estudo nem de segurança do delta 8. O delta 8 é uma molécula semissintética, ela é feita a partir do CBD e ele também parece ser uma molécula mais instável. Então, na prática médica, a gente não usa o delta 8, usa basicamente o delta 9. Lembrar que o Sativex e todas as formulações que têm THC, elas têm, na verdade, o delta 9 na composição. Vou fazer um comentário que essa história do delta 9 surgiu porque alguns estados americanos não têm liberação para o uso de cannabis medicinal. Então, eles tentaram burlar a venda do delta 9, colocando o delta 8, que teria um efeito semelhante, não sabemos, porque não tem estudo, né, mas tem um efeito, digamos, psicoativo e intoxicante maior. A Cristiane Martins, desculpem, parabeniza pelas aulas, enfim, e pergunta se começaríamos, então, direto uma formulação de spray de CBD mais THC de 1 para algum perfil de paciente, ou começaria sempre com formulações com concentrações menores de THC. Pacientes com histórico de bad trip com cannabis podem ter uma segunda chance com formulações com fitocannabinoides isolados, é a pergunta que ela faz também. Bem, Cristiane, obrigado aí pela pergunta. Então, eu acho que esse ponto aí é um ponto que você trouxe crucial, né? Então, assim, lembrando, né, assim, o tratamento ele é um tratamento individualizado, né? Então, não existe uma chave não abre todas as fechaduras definitivamente quando a gente está tratando, considerando prescrever um opioide, um canabinoide para o paciente. Bem, qual seria a indicação que você pode realmente, eu realmente começaria para usar um spray 1 para 1? Seria o paciente com esclerose múltipla e dor e espasticidade. Esse paciente, você tem uma droga regulada, tem uma droga que já foi aprovada, eu acho que é um paciente realmente que merece receber um extrato 1 para 1, até porque o canabidiol isolado, purificado, ele vai ter um efeito mínimo na espasticidade do paciente, né? Então, assim, eu acho que a indicação clara de utilizar um spray 1 para 1 realmente seriam naqueles pacientes com espasticidade e esclerose múltipla. Os pacientes com dor crônica, a minha tomada de decisão, e isso tem alguns artigos interessantes, tem um grupo de uma pesquisadora californiana, Ziva Purdy, eles até fizeram um guideline em pacientes que estão em uso de opioide e que você quer realmente diminuir o burden de opioide desses pacientes. Então, basicamente, existem 3 estratégias nesse tipo de situação. A estratégia mais conservadora, que é a estratégia que eu mais uso na minha prática médica, é você começar com uma formulação que tem predomínio de CBD e um pouquinho de THC, como as formulações que estão disponíveis aqui, 0,2%, 0,3%, ajustar essa formulação até uma dose equivalente de CBD em torno de 50, 100 miligramas por dia e ver como é que o paciente fica. Boa parte desses pacientes vão ficar muito bem com baixa dose de THC. Você não precisa fazer mais nada, é começar a reduzir o opioide do paciente. Se você considera que o paciente precisa de mais THC, qual é a segunda estratégia? Você usar o spray de nabiximol ou 1 para 1 para você dar mais THC para o paciente sem precisar entupir o paciente com mais CBD. Então, no segundo ponto, você começa a dar um pouco mais de THC e a estratégia de utilizar o spray bucal é a melhor estratégia. Você está dando 3 miligramas de THC por dose para o paciente, então você consegue dar mais THC sem precisar dar mais CBD para o paciente. Uma vez você atingindo o alvo, você começa a reduzir a dose de opioide do paciente em torno de 10% a 20% ali por semana, até conseguir tirar o opioide dos pacientes. Geralmente, você vai conseguir fazer isso, na maioria dos pacientes, reduzindo 50% a dose de opioide dos pacientes. Existe uma estratégia um pouco mais arrojada, que ela coloca nesse guideline dela também, que é você já começar direto com o nabiximol para os pacientes e ir ajustando.
Qual é o grande problema dessa estratégia, né? E os pacientes com câncer, eles são pacientes um pouco mais sensíveis. Então, às vezes, você tem um perfil de efeito de adverso, em torno de 20% a 25% dos pacientes não vai tolerar essa estratégia, e aí você pode perder uma chance aí de ajudar o paciente, porque você foi com muita sede ao pote, colocou muito THC desde o início. Então, respondendo à pergunta, em geral, na maioria das vezes, eu começo com uma formulação predominante com CBD, CBG e THC, ajusto, e se o paciente precisa de mais THC, eu uso o spray. Esse é o raciocínio que a gente usa na prática, né? É que estamos falando, nós temos sempre que individualizar o tratamento. E você escalonar ou titular, como queiram, tá? Mas sempre, ainda mais a população está cada vez ficando mais idosa. Nós estamos lidando com o envelhecimento da população em geral e cada vez mais a gente vai ter, até que tenhamos no futuro, marcadores, biomarcadores que a gente possa estabelecer em diferentes situações, quer dizer, em diferentes cortejos clínicos, qual seria a melhor abordagem desde saída. Mas, por enquanto, a gente tem que começar tateando, aos poucos. Esse tipo de comportamento, a gente faz uma série de outras situações clínicas. Ou seja, é usar o bom senso. Está publicado, tá? Sim. Essa estratégia. Sim. Duas revisões, Sim, tem sim. esse guideline da Ziva Cooper, ele coloca isso, tem outro guideline no British Medical Journal, também foi publicado com essa estratégia, e o mais recente também, né, nosso, que mostra essa. Então, assim, já tem vários. Bota no microfone. Não, só para dizer que essa abordagem que eu estou Isso, falando por aqui, apesar de ser eu estar dizendo que eu faço isso tem suporte na literatura médica. Você tem pelo menos 3 guidelines que apontam isso. O guideline da Ziva Cooper, que é do grupo lá da UCLA, uma publicação no British Medical Journal também de 2021, que coloca da mesma forma, e uma publicação um pouco mais recente também, que fala na verdade, é uma revisão sistemática que fala dos 15 anos de Nabiximols, que mostra também um guideline que tem esse direcionamento. Então, essa eu vou mostrando aproveitar para a segurança. gente dar um dinamismo maior, para a gente. A Sandra Só Brownstein, eu um agradeço. comentário que assim você tem a opção também de começar o THC puro, né? Você pode chegar um para um e depois trocar e você faz a troca direta. Sim, é outra alternativa, mas Mais é muito ousadia. mais arrojada essa estratégia, mas arrojada, viável. Bem arrojada. E o efeito colateral eles reclamam mais, viu? A Sandra Brownstein, que é a colega, inclusive se dedica muito ao estudo de esclerose múltipla, pergunta: pode ser usado extratos de cannabis de dia e o spray muconasal à noite para facilitar o sono e também melhorar a dor? Sim, eu acho que é uma alternativa muito interessante. Ou seja, a criatividade aí, Sandra, ela depende muito da acuidade e experiência clínica de cada um. Isso é interessante porque, notem, o brasileiro tem características muito próprias do ponto de vista, digamos, da dinâmica da sua biologia, a questão da imunologia nossa, a questão da imunogenética nossa. Isso acaba tendo repercussões importantes na distribuição desses receptores. Não tem a menor dúvida. Nós estamos falando assim de um assunto que ainda muito pouco conhecemos e que nós precisamos aprofundar mais a observação clínica. Eu repasso que é importante que não fiquemos só citando os estudos lá de fora. Tá? Eu acho que a nossa experiência aqui precisa ser desenvolvida. Isso aí é uma coisa da maior importância. Alguma consideração, por favor? Boa noite. Eu peço desculpas à pergunta, que eu estudei pouco o assunto, eu sou reumatologista, mas eu queria perguntar a você se existe algum rastreamento em relação ao vírus das hepatites B e C, relacionado ao canabidiol, ao que vocês apresentaram hoje. Rastrear esses pacientes? Rastrear o vírus antes de usar a droga. Perfeito. Não tem nenhuma recomendação formal nesse sentido, tá, Joaquim? Mas é bom lembrar o seguinte: os canabinoides eles são extensamente metabolizados pelo fígado, pelos como P450. Então, apesar deles não serem contraindicados, por exemplo, na insuficiência renal, eles são contraindicados em insuficiência hepática grave. Ok? Então, os pacientes com insuficiência hepática grave é uma contraindicação
E uma outra coisa que é importante, existe uma interação também com os anticoagulantes inibidores de vitamina K, principalmente varfarina. Então, apesar de não existir uma contraindicação formal, a experiência clínica me mostrou e mostra que você não deve utilizar canabinoide em paciente em uso de varfarina, porque você começa a ter um descontrole do NR dos pacientes. Então, eu evito utilizar nesse cenário. E os inibidores diretos de fator 10 não tem nenhum problema, ok? Então, mas a pergunta é importante que eu puxei Muito para uma importante. coisa de prática clínica. Essa pergunta é muito importante, até porque flutua em termos do metabolismo do canabinoide em função da circunstância clínica do paciente. Isso a gente vê. Tem paciente que começa a responder, daqui a pouco ele não responde tão bem. Mas eu diria que é um tema que vai ficar depois para um evento, ele deve fazer um sábado só sobre o assunto. E aí sim, a gente pode chegar, a Camila mostrou trabalhos prós e contra, a gente pode aqui fazer uma dinâmica maior em termos dessas observações que foram aqui feitas. Patrícia, você quer fazer algum comentário sobre o seu projeto? Você daria canabinoide para o seu parkinsoniano? Para dor, né? Talvez. É um projeto que está engatinhando, né? Eu acabei de fazer uma emenda lá no SARA, a gente estava conversando lá para incluir a UF, de fazer o PrEP nos pacientes com Parkinson. Eu comecei esse projeto pensando na polineuropatia, porque a minha formação é neuromuscular, basicamente eletroneuromiografia, há muitos anos, e pensando na deficiência de B12, do metabolismo de ácido metilamônico, e a gente começou já esse projeto com os pacientes que estão entrando agora no tratamento do SARA, com ou sem sintoma de nervo periférico. Aí, conversando com o professor Oswaldo, ele deu essa ideia de incluir o PrEP. Aí eu adquiri um estimulador concêntrico planar e eu fiz um teste em mim mesma, ficou muito bonitinho, mandei para ele. E já fizemos em 2 pacientes, um HIV só com dor em queimação, que ficou sem resposta, e um outro parkinsoniano com um sintoma de dor neuropática, dor em queimação, em que sumiu também a resposta no membro inferior, manteve no membro superior. Então, acho que é um projeto que vai ficar bem bacana. Uma avenida. Isso aí é uma... E aí, o que você acha? Não, interessante que eu digo é o uso desses instrumentos para avaliação de fibra fina, em que implicitamente nós temos aí um componente de dor e alteração autonômica, e não ficar só no negocinho de... Essa história de aplicação de escalinha, isso é bom para o cara mais limitado. Mas nós precisamos acrescentar alguma coisa, porque o tempo todo fica um acha isso, fica um achismo danado, uma subjetividade, inclusive de grupos de análise. Tem grupos que são analisados, né, e tem vieses. Isso gera resultados que fica aquela história muito próxima uma curva da outra, perto. Nós precisamos esmiuçar melhor, não é? Uma metodologia mais adequada, inclusive com componente armado mensurável. Eu acho o PrEP uma medida interessante, porque é exatamente isso que o professor falou. É objetivo, né? E muitas vezes a gente vê paciente quando vai fazer o padrão ouro, que é a biópsia, às vezes vem normal, né? E a biópsia de pele, esse paciente vem normal, e às vezes ele já tem uma neuropatia de fibra fina incipiente, e também o número de falso positivo dessas biópsias de pele é muito elevado aqui no Brasil. Então, acho que é um padrão bem fidedigno, principalmente se correlacionar com o paciente controle, né, e com escalas também. Isso permite, eu acho que certamente, eu vi o Flávio e aqueles que têm interesse em incentivar estudos aqui em nosso meio. É fundamental que a gente busque toda uma estrutura em que a resposta no final, não é? O desfecho, seja melhor analisado. Bruno quer fazer algum comentário? O professor Bruno está lá quietinho, com sua barba.
Na verdade, eu queria fazer uma pergunta prática. O quanto de espasticidade que esses pacientes melhoram e só com esclerose múltipla, outros tipos de espasticidade responde? Então, Bruno, a espasticidade medular parece responder melhor do que a espasticidade de origem cortical, de lesão cortical, entendeu? Isso aí, a prática me mostrou isso e os trabalhos mostram isso também. Então, os pacientes que têm AVC, por exemplo, fizeram uma lesão lá em território cortical, etc., e tem espasticidade cortical, a resposta parece ser inferior do que a resposta medular. Por isso que os pacientes com esclerose múltipla foram os pacientes que foram testados. Agora, independentemente do padrão de lesão medular, o que eu vejo é que os pacientes respondem. É claro que eles escolheram uma população heterogênea para estudar e regular a primeira droga, né? Porque você precisa de uma população heterogênea, desfecho heterogêneo, população homogênea, desfecho mensurável para poder ver. Mas na prática médica, eu acho que os pacientes com a lesão medular, independentemente da etiologia, são os pacientes que se beneficiam, tá? E teve um desafio grande nesse trabalho da GW Pharma com os nabiximols, porque inicialmente eles usaram aquelas escalas de Ashworth, que é uma escala, que é uma porcaria aquilo, né? Você não consegue identificar a melhora da espasticidade, que é uma escala que vai de 0 a 4. Vejam escalas, né? Esse é o problema E de aí, escala. os estudos iniciais com a escala de Ashworth foram negativos, mas eles viram que os pacientes melhoravam em outros desfechos. E aí, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer um diário de dor e espasticidade para os pacientes. E aí, os pacientes preenchiam todo dia e davam uma nota à sensação de espasmo muscular e a sensação de dor diariamente. Então, eles fariam aquilo na forma de diário. E aí, na forma de diário, a mudança apareceu, entendeu? O que é interessante, né? Você mudou o instrumento e o efeito apareceu. E outro ponto que eu acho importante é o grande desafio de estudar dor, né? Porque imagina só, o professor Oswaldo acabou de falar aqui, né, de uma técnica específica para a gente poder ver alteração de fibra fina, etc., autonômica. Você de estudar dor, você está estudando isso com questionário de dor, né? E você conseguir mensurar isso num ensaio clínico é muito difícil, porque a dor ela tem vários aspectos, não é só o aspecto físico ali, né? Tem outras questões. Eu fiz essa pergunta para o Ethan Russo, que foi o responsável da GW Pharma pela aprovação do Sativex, né? Ele teve alguns anos no Brasil, até fiz uma entrevista com ele no YouTube, fiz essa pergunta para ele e falou: olha, a grande dificuldade é essa, porque estudar dor é muito complicado, né? E o componente emocional da dor é mais complicado ainda de ser mensurado no ensaio clínico. E parece que o componente emocional da dor é o que mais responde ao THC. E aí você não consegue quantificar isso. Então, o que é o componente emocional da dor? O paciente fala assim, olha, doutor, eu continuo tendo dor, mas a dor não está me incomodando tanto. Tem um trabalho mostrando isso. E aí é um trabalho bem interessante que eles fizeram THC em pacientes com dor, e eles mostraram que existia uma alteração do metabolismo do giro do cíngulo anterior e das projeções pré-frontais dos pacientes. São no Neurology, foi publicado no Neurology. E isso daí você não consegue mensurar em ensaio clínico, entendeu? Essa é a maravilha, então, época do horário, nós temos que já são 21h26, tá? Já recebi aqui mas agradecer o grupo, a Rede DOR, por essa oportunidade. Vejam que o tema é extraordinariamente interessante, está na ordem do dia, quando é visto com seriedade. E essa é a nossa proposta aqui no Clube do Nervo, das discussões em várias situações clínicas, em que certamente, sem conflito de interesse, a gente acaba discutindo vários temas. Eu agradeço, então, ao Flávio, eu agradeço a Camila por correu bastante hoje, né, Camila? Para chegar a tempo. Agradeço ao Gabriel, os colegas que fizeram suas perguntas, os colegas que estão aqui online, que nos prestigiaram. Está sendo gravado esse Clube do Nervo, como todos são gravados, e depois vão para a página do Clube do Nervo, e aqueles colegas que quiserem, nós disponibilizamos para outros grupos que queiram divulgar o que é aqui discutido. Então, mais uma vez, vamos aguardar para o próximo Clube do Nervo, que será talvez esse mês mesmo.
porque, aliás, em abril, hoje é dia 31, né? Então, que será em abril. E convido a todos para que, ao longo do tempo, ao longo do ano, procurem ver no grupo do Clube do Nervo, procurem ver também, se filiar ao Clube do Nervo. É um clube, na verdade, voltado para a medicina interna, voltado para neurociências. E está aberto aqui para profissionais da área da saúde. E o comparecimento é sempre importante, como hoje, porque torna a discussão muito mais dinâmica. Muito obrigado a todo o suporte de vocês, a todo o apoio, a presença de vocês e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos e até lá.